Edgar e Emma, de Jane Austen. 1. Não posso imaginar, disse Sir Godfrey à sua esposa, por que continuamos em instalações tão deploráveis quanto estas, em uma desprezível cidade mercante, quando temos 3 boas casas de nossa propriedade, situadas em alguns dos melhores lugares da Inglaterra e perfeitamente prontas para nos receber? Tenho certeza, Sir Godfrey, respondeu Lady Marlowe, de que é muito contra minha vontade que tenhamos permanecido aqui tanto tempo. E por que viemos, afinal de contas, na verdade, tem sido para mim um mistério, já que nenhuma de nossas casas tinha a mínima necessidade de reformas. Não, minha cara, respondeu Sir Godfrey. Você é a última pessoa que deveria ficar insatisfeita com a circunstância que sempre se destinou a ser um elogio a você, pois não pode deixar de perceber a enorme inconveniência a que suas filhas e eu fomos submetidos durante os 2 anos em que ficamos amontoados nestas instalações a fim de lhe dar prazer. Meu caro, retrucou Lady Marlowe, como pode ficar aí dizendo tantas mentiras quando sabe muito bem que foi apenas para agradar as meninas e a você que deixei uma casa muito confortável, localizada em uma região deliciosa e circundada por uma agradabilíssima vizinhança, para viver 2 anos num apinhado 3º andar em um lugar insalubre, de cheiro de fumaça, que me causou uma febre contínua e quase me fez tuberculosa? Como após mais 3 falas desse tipo, não conseguiram determinar quem era mais culpado, prudentemente resolveram abandonar a discussão e, tendo feito as malas e pagado o aluguel, partiram na manhã seguinte com as 2 filhas para sua residência principal em Sussex. Sir Godfrey e Lady Marlowe eram, na verdade, pessoas muito sensatas, embora, como aconteceu neste caso, como muitas outras pessoas sensatas, eles às vezes cometessem uma tolice. Apesar disso, em geral, suas ações eram guiadas pela prudência e reguladas pela discrição. Após uma viagem de 2 dias e meio, chegaram a Merhurst, sentindo-se bem e de bom humor. Estavam tão cheios de alegria por morar outra vez em um lugar que tinham deixado com mútuo pesar 2 anos antes, que mandaram tocar os sinos e distribuíram uns trocados entre os sineiros. 2. A notícia da chegada deles, tendo sido rapidamente espalhada por toda a região, trouxe dentro de alguns dias visitas de boas-vindas feitas por todas as famílias dali. Entre outros, vieram os moradores de Wilmot Lodge, uma bela vila não muito distante de Merhurst. O Sr. Wilmot era representante de uma família muito antiga e possuía, além da propriedade do pai, uma considerável parte de uma mina de chumbo e uma cota na loteria pública. Sua esposa era uma mulher agradável, seus filhos eram numerosos demais para serem descritos com alguma particularidade. Basta dizer que, em geral, tinham inclinações virtuosas e não eram dados à maldade. Como a família era muito grande para acompanhar os pais em todas as visitas, eles levavam 9 de cada vez, alternadamente. Quando a carruagem estacionou à porta de Sir Godfrey, os corações das senhoritas Marlowe pulsaram de ânsia expectativa de rever uma família
que lhes eram tão querida. Emma, a mais nova, que estava mais especialmente interessada na chegada deles, tendo uma queda pelo filho mais velho, permaneceu na janela de seu quarto de vestir, numa esperança aflita de ver o jovem Edgar descer da carruagem. O senhor e a senhora Wilmot, com as 3 filhas mais velhas, apareceram primeiro. Emma começou a tremer. Robert, Richard, Ralph e Rodolphus apareceram em seguida. Emma empalideceu. As 2 meninas mais novas foram tiradas da carruagem. Emma afundou no sofá sem fôlego. Um lacaio veio avisá-la da chegada do grupo. O coração dela estava cheio demais para conter as aflições. Ela precisava de um confidente. Em Thomas, ela esperava encontrar um confidente fiel, pois precisava de um e Thomas era o único disponível. Para ele, Emma abriu o coração, sem restrições, e depois de admitir sua paixão pelo jovem Wilmot, pediu o conselho dele sobre como deveria se comportar naquela frustração melancólica em que se encontrava. Thomas, que de bom grado teria preferido não ouvir as queixas dela, pediu permissão para não dar nenhum conselho sobre o assunto, coisa que, muito contra sua vontade, ela foi obrigada a ceder. Dispensando-o, portanto, não sem veementes apelos à sua discrição, ela desceu com o coração pesado até a sala de visitas, onde encontrou o seleto grupo sentado numa postura social, em torno de uma lareira crepitante. 3. Emma continuou na sala de visitas algum tempo antes de poder criar coragem suficiente para perguntar à senhora Wilmot sobre o resto de sua família, e quando o fez, foi com uma voz tão baixa e titubeante que ninguém se deu conta de que ela tinha falado alguma coisa. Desanimada pelo fracasso de sua primeira tentativa, não fez nenhuma outra até que a senhora Wilmot pediu que uma de suas meninas tocassem o sino para chamar a carruagem da família. Ela então atravessou a sala e, segurando a cordinha, disse num tom resoluto: Senhora Wilmot, a senhora não sairá desta casa até que me diga como vai todo o resto de sua família, particularmente seu filho mais velho. Todos ficaram muito surpresos com essa fala inesperada, e ainda mais pela maneira como foi proferida. Mas sendo que Emma não aguentaria ser desapontada mais uma vez, tinha pedido uma resposta. A senhora Wilmot fez este eloquente pronunciamento: Nossos filhos estão muito bem, mas atualmente a maioria deles está longe de casa. Amy está com minha irmã Clayton, Sam em Eton, David com seu tio John, Jane e Will em Winchester, Kitty em Queen's Square, Ned com sua avó, Hatch e Pat em um convento em Bruxelas, Edgar na faculdade, Peter com a ama de leite e todo o resto, exceto os 9 aqui presentes, em casa. Foi com dificuldade que Emma conseguiu conter as lágrimas ao ouvir sobre a ausência de Edgar. Ela, entretanto, manteve razoavelmente a compostura até que os Wilmots se foram, quando então, não controlando o extravasamento de sua mágoa, deu livre vazão e, retirando-se para o seu quarto, continuou chorando pelo resto da vida.